Diz a Bíblia que naquela cidade tinha um discípulo chamado Ananias. Então Jesus aparece para Ananias numa visão e diz: Ananias? E Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Diz assim comigo: eis-me aqui, Senhor. Cara, eis-me aqui é fantástico. Eu amo os eis-me aqui da Bíblia. Porque o eis-me aqui, ele não só fala de prontidão, ele fala da consciência de onde você está. Eu posso usar eis-me aqui para dizer estou pronto para ir, ou eu posso também usar eis-me aqui dizendo eu sei onde eu estou. Eis-me aqui. Ou seja, o eis-me aqui mais famoso que tem é o de Isaías. Quando ele... Então, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Esse cara está no templo, e ele viu a glória de Deus invadindo o templo. Ele viu o céu descendo na terra. Ou seja, a coisa está misturada. Deus está no seu trono e o trono de Deus está no céu, mas naquela hora o céu está invadindo o lugar onde ele está, a roupa de Deus está enchendo o lugar físico, a coisa misturou, amém? As orlas do seu manto enchiam o templo, os serafins voavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí olha só, ele está vendo o que está acontecendo na glória, mas ele fala: então os umbrais das portas se moveram, ou seja, o lugar que ele está, se moveram com a voz do que clamava. Cara, a terra está reagindo ao céu, o céu está descendo na terra, a coisa está misturando, a porta está se movendo por causa da voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele está achando que vai morrer, mas nessa hora um dos serafins para o que está fazendo, tira uma brasa do altar com uma tenaz, voa até ele, toca na sua boca e diz: vê, o teu pecado foi perdoado e purificada a tua iniquidade. Depois disso, repete comigo: depois disso, ouvi a voz do Senhor. Quando você é transformado, o ouvido. Agora esse homem está ouvindo Deus. Depois disso ouvi a voz do Senhor. Olha o que o Senhor dizia: quem enviarei? Olha o migué do Senhor: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você concorda que Deus não envia um cara daqui para lá? Ele primeiro chama e ele envia daqui para onde ele quiser. Quem enviarei? Ou seja, Deus primeiro chamou Isaías. Quem enviarei daqui? E Isaías diz: eis-me aqui. A consciência de que você vive na presença de Deus, esse é o lugar onde você ouve a voz do Senhor. E quando você ouve a voz do Senhor, meu amigo, você tem endereço. A tua mensagem tem um foco. O que Deus chamou Isaías para fazer, por exemplo, era bem louco, porque Deus chamou Isaías para ser um pregador ruim. Tipo, vai, prega para ninguém entender. Tipo, se fosse nos dias de hoje, era aquele cara que está pregando, você levanta e sai andando, você fala: não entendo nada que esse cara está falando. Essa era a missão dele. Se ele não ouve a voz de Deus falando com ele o que fazer, ele poderia fazer uma coisa até bem intencionada. Ou seja, eis-me aqui fala da presença. Volta para Ananias. Ananias está lá em Damasco. Jesus aparece para ele e fala: Ananias. E Ananias diz: eis-me aqui, na tua presença e pronto para ir. Amém? Aí olha o que Jesus diz: vai, entra pela rua chamada direita, procura na casa de Judas, por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando, e nessa oração ele teve uma visão na qual um homem chamado Ananias entrava, orava por ele e ele recuperava a visão. Tipo, anotou? Olha quanto detalhe. Sabe o que é que Deus falou? Eu já te mostrei para Saulo. Eu já estou preparando a terra. Ele já está te esperando. Ele teve uma visão com você. Irmão, tem alguém tendo uma visão com você nessa hora. Tem alguém esperando você chegar. Tem um povo que está esperando você chegar. Tem um povo que está tendo sonhos estranhos e não sabe Meu, é um nome, é uma pessoa com carregamento de açaí. Amém. Vai lá para casa, irmão. Leva esse carregamento para mim. Deus já estava mostrando Ananias para Saulo antes de convencer Ananias a ir. Tem uma terra sendo preparada.
E Ananias, olha isso, cara. Ananias ainda discute com Deus porque ele tem intimidade. Ele fala: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, de quantos males eles têm feito para os teus santos em Jerusalém, e para cá ele veio com o mesmo intuito. E aí Jesus então diz algo para Ananias que para mim é muito lindo. É como se ele pegasse Ananias pelo ombro, como um amigo, e mostrasse o futuro. Porque quando Deus te fala uma coisa, meu irmão, Ele está te mostrando o futuro. Amém? Ele está te mostrando o que é. Ele não está te dando uma ideia. Ele não está te sugerindo. Ele está te mostrando o que Ele já fez. Ele está te chamando para ter a mesma visão. Ele fala, imagina. Amém? Quando Deus fala vai, é porque já está feito. Ele está te mostrando o que acontece. Se você crê, você simplesmente vai ver o que Deus já te mostrou. É como se Deus pegasse Ananias pelo ombro e falasse: olha só, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar meu nome perante os gentios. Olha lá ele pregando para os gentios, olha lá ele pregando para os reis dos gentios. E eu vou mostrar para ele quanto ele deve padecer por amor do meu nome. Cara, Ananias, rapidinho se levantou, rua direita, casa de Judas. Tem um Saulo aí, tal de Tarso, está ali, está cego, dentro de um quarto, é ele mesmo. Imagina que você está dentro de um quarto, cego, impactado com a glória de Deus, mas ao mesmo tempo se sentindo o pior do mundo, porque estava perseguindo o Senhor. Mas você teve uma visão com um cara chamado Ananias, que você não conhece. Esse cara entrava e orava por você, e um milagre acontecia. Olha que louco isso! Jesus te deixou cego, e vem um homem e te cura, tipo... Tá muito doido isso. E você só ouve porque você está cego, e de repente você ouve a porta abrir. A porta abriu e alguém entrou. E esse alguém que entrou diz assim: irmão Saulo, eu sou o Ananias, que Jesus que te apareceu no caminho mostrou. E eu vim aqui para que tu recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo. Meu amigo, eu não sei quem teve a experiência mais louca, se foi Ananias ou se foi Saulo. Quem é que teve a experiência mais louca? É o cara que está cego, sonhando com um cara que ele não conhece, de repente esse cara entra? Ou é o cara que está de boa em casa e Deus manda ele ir orar pelo assassino, porque o assassino está esperando por ele? Quem que teve a experiência mais louca? Cara, andar com Jesus é isso. Amém? Não tem vida chata com Deus. Se você ouve a voz do Senhor, você sabe aonde ir. A tua boa semente tem uma boa terra esperando. E o legal é isso, cara. Assim, como evangelista, a gente sempre pensa, a gente fala evangelismo nos dias de hoje, a gente pensa Billy Graham. Mano, Billy Graham. Todo mundo concorda que o cara dos nossos tempos foi o maior, grande, talvez o maior evangelista dos nossos dias. Lotou estádios no mundo inteiro, aconselhou presidentes dos Estados Unidos, aconselhou a rainha da Inglaterra. Meu, o cara não era qualquer um, amém? O cara ganhou milhares de almas para Cristo. Aí você pensa, cara, esse era um grande evangelista. Aí eu fico pensando, cara, e o cara que ganhou Billy Graham para Jesus? Esse cara tem uma baita pedra na coroa. Sabe, tipo assim, aquele negócio, você gostaria de ter o salário do Michael Jordan? Sim, eu gostaria de ser o cara que paga o salário dele. Né? Tipo assim, o cara que faz o cheque do cara. Toma aí, meu filho. Ananias só aparece aqui na Bíblia, bicho. Só tem o registro de uma alma que esse cara ganhou para Jesus. Só Saulo. O grande evangelista Ananias só ganhou um cara para Jesus. Quem? Saulo, só Saulo, só. Tá bom assim, não tá? Cara, Atos 9. Pensa isso. Eu amo essa liberdade que a gente tem, amém? Porque esse é o nosso Deus, Ele nos faz felizes mesmo, Ele nos deixa empolgados. Mas olha como é interessante, era uma estação que estava aberta para coisa desse jeito. Porque Atos 9 continua com, agora pula para Pedro. E a Bíblia já diz que Pedro ia por toda parte. Tipo assim, enquanto tinha uns caras que eram extremamente focados, Pedro é Pedro pra caramba. Ele é muito Pedro, amém? Pedro ia por toda parte. O texto começa assim, e Pedro indo por toda parte. Parou numa cidade chamada Lida, se não me engano. E lá tinha um homem que estava paralítico há 8 anos, um homem chamado Enéas.
E Pedro não aguentou ver esse negócio, Pedro não perde tempo, fala, meu irmão, Enéas, em nome de Jesus Cristo, levanta. E Enéas, o paralítico, levantou. E toda a cidade se converteu por causa disso. Uau! Aí pronto, oh, beleza, acabou a história. Não acabou não. Porque Lida era perto de Jope. E em Jope tinha uma discípula chamada Dorcas, que fazia umas rendas, que era uma mulher de Deus, e ela adoeceu e veio a falecer. Aí os irmãos de Jope, sabendo que Pedro estava em Lida, falou, Pedro, vem aqui dar um consolo para a galera. E aí Pedro vai até Jope para dar um conforto para os irmãos lá, e chega, tá aquela choradeira, as mulheres mostrando, olha as coisas que ela fazia, ela era tão querida. E Pedro, que não aguenta essa lenga-lenga, fala, me deixa sós com o defunto. Ele olha para o defunto e fala, eu não aguento ver um negócio desse. Em nome de Jesus, levanta! Pá! A mulher ressuscitou. É pouca coisa, é um paralítico há 8 anos que levanta, é um morto que ressuscita, tá básico. O dia a dia de Pedro era assim, coisa simples, só coisa normal. Ela levantou e foi preparar comida para os outros. Tipo, o defunto levantou e foi preparar comida para os outros. Tá achando que aproveitar que levantou vai trabalhar? Tipo assim. Aí você pensa, acabou, chega, né? Tá, um paralítico, uma cidade inteira. Um morto ressuscitou. Quase que a cidade toda aceitou Jesus. Tá bom, não tá? Não, não tá. Porque perto de Jope tinha outra cidade chamada Cesareia. E nessa cidade tinha um homem chamado Cornélio. Da legião dos romanos, o centurião Cornélio. Diz que era um homem misericordioso, temente a Deus, que dava constantes esmolas para o povo. E disse que na hora da oração das 3 da tarde, ele teve uma visão de um anjo entrando na casa dele. E ele se prostrou aos pés do anjo para adorar. E o anjo, olha o que o anjo falou, guarda isso. Adora a Deus, eu sou conservo teu. As tuas orações e as tuas esmolas são um memorial diante do Senhor. Uau, meu irmão. Mas manda alguém até Jope, procura na casa de um cara chamado Simão, o curtidor. Tem um outro Simão chamado Pedro que está hospedado lá e manda trazer esse cara porque ele tem uma coisa para falar para você. Meu irmão, o anjo podia falar, mas Deus quer que a sua igreja trabalhe com ele. Amém? Porque Deus não só quer fazer uma coisa na vida de Cornélio, Deus quer fazer uma coisa na vida da igreja. Amém? Nisso, o cara não titubeou, chamou uns servos, uns soldados, falou, olha, vai em Jope, procura na casa de tal Simão, curtidor, tem um tal Simão chamado Pedro, traz ele aqui porque ele tem um negócio para me falar. E os caras continuam e vão. Nisso, nessa mesma hora, Pedro está lá, na hora do almoço, com fome, ou preparando comidas. Crente é sempre assim, você percebe que tem papo de comida o tempo inteiro. E aí ele sobe no terraço para orar, e ele tem uma visão com o quê? Comida, óbvio. Um lençol que descia do céu, só que nesse lençol tinha todo tipo de animal impuro para o judeu, répteis, quadrúpedes. E uma voz do céu que dizia, mata e come. E Pedro olha para o céu e diz, não, de forma alguma, porque jamais desceu na minha boca coisa comum ou impura. Mano, é Deus que está falando para ele, mas ele é crente demais. E aí a voz do céu dizia, não chame de impuro o que eu santifiquei. Glória a Deus, beleza, glória a Deus.